A paz do Senhor, Levítico, no capítulo 5, versículo 16, a última parte. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, baseado nos textos sagrados, nós vamos ver se pecado existe somente um tipo ou existe vários tipos de pecado. A Bíblia que eu estou usando, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aparece a palavra pecado. Na Bíblia hebraica, aparece a palavra ratá. E em 1 Samuel, no capítulo 3, e o versículo 14, na Bíblia, em português, iniquidade. E na Bíblia hebraica, aparece a palavra avon. Então já podemos observar que no original, não existe somente um tipo de pecado. Existe mais de um. Ratá é pecado. Avon também é pecado. Mas são expressões diferentes. Por quê? Porque também são pecados diferentes. Ratá, errar o caminho ou o alvo. Esta raiz aparece cerca de 580 vezes no Antigo Testamento. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então aqui o texto aparece a palavra iniquidade. Esta iniquidade estava na casa de Eli. E aqui a palavra disse que esta iniquidade não iria ser perdoada nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. A palavra aqui, na Bíblia hebraica ou no original, vai aparecer a palavra avon, que quer dizer perversão, iniquidade. A palavra está relacionada com a rejeição do temor a Deus. Mudar o sentido, alterar a declaração alheia, distorcer, entortar, perverter, gostar de errar. Então isto é avon, distorcer a palavra, mudar o sentido de uma declaração alheia, gostar de errar, gostar de pecar. Ou seja, a pessoa peca por prazer. Já o pecado não traz nenhum desconforto, não traz nenhum receio. Pelo contrário, traz alegria, satisfação e prazer. Então, este pecado, na Bíblia hebraica, aparece a palavra avon. E o outro pecado, que está registrado lá em Levítico 5, versículo 16, a última parte, aparece a palavra ratá. Errar o caminho ou o alvo. A pessoa que erra o caminho não é porque quer. Pode ser porque não tem conhecimento, a pessoa vai errar o caminho. Errar o alvo. Vai depender do tipo de alvo, porque a pessoa não conseguiu atingir aquele objetivo, mas a pessoa queria atingir aquele objetivo, acertar aquele alvo. E quando a pessoa erra o alvo, automaticamente a pessoa se sente culpada. Isso gera desconforto. E no caso, na caminhada cristã, a pessoa fica constrangida. A pessoa se sente amargurada e pede perdão para Deus. Então existe diferença. Ratá e avon. Aquele que peca porque gosta de pecar, peca por prazer. A pessoa rejeita a Deus, não tem temor de Deus. Então existe esta
diferença. Veja bem, um outro texto que está registrado em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 3 e o versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Aparentemente, esses versículos, eles entram em contradição. Por quê? Um disse que quando afirmamos que não temos pecado, nós somos mentirosos. A palavra de Deus, ela não está em nós, porque estamos afirmando que não temos pecado. Já em outro versículo, disse que aquele que peca é porque não conhece a Deus, não viu Deus. Então, aparentemente, entra em contradição. Mas, na Bíblia hebraica, ou seja, no Novo Testamento grego, porque o Novo Testamento, né, foi escrito em grego. No Novo Testamento grego, em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 10, essa palavra aqui, pecado, aparece a palavra hamartan, que é errar o alvo. Hamartan, no grego, ratá, no hebraico. Ambas têm o mesmo sentido, errar o alvo. Então, todos os seres humanos erram o alvo na caminhada cristã. É aquilo que diz o apóstolo Paulo: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. Então, o apóstolo Paulo, né, ele sempre errava o alvo. E ele sentia que ele tinha errado o alvo. E isso gerava para ele desconforto, gerava para ele tristeza, porque não era isso que ele queria fazer. O que ele queria fazer é todos os dias obedecer perfeitamente aquilo que a palavra de Deus ensinava para ele. Então, esse texto que está registrado em 1 João, capítulo 1, versículo 10, este pecado hamartano, errar o alvo, errar o caminho. A pessoa tem um objetivo, a pessoa tem um alvo, mas a pessoa não conseguiu atingir esse objetivo, atingir este alvo. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Essa palavra aqui, pecado. Na Bíblia grega ou no Novo Testamento grego, aparece a palavra anomia, que quer dizer violação da lei, abandono da fé, idolatria, afastamento e abandono do caminho certo. Anomia, no grego. Avon, no hebraico. Mas ambas as palavras têm o mesmo sentido. Anomia, violação da lei, abandono da fé, idolatria, afastamento do caminho certo. Então, a pessoa que fez essa escolha e peca por prazer, a pessoa não tem nenhum temor, não sente não se sente constrangida em viver uma vida de pecado. Então, é por isso que João, 1 João 3 e o versículo 6. Qualquer que peca, qualquer que permanece nele, não peca.
qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Então a pessoa que peca não está em Cristo, não conhece Cristo. Que tipo de pecado? Aquele pecado que a pessoa tem prazer, sabe que está errado, sabe que a palavra de Cristo ensina de uma forma e faz totalmente de outro jeito e está tudo ok. Pelo contrário, a pessoa não tem nenhum receio, não tem nenhum temor e tem prazer em viver aquela vida de pecado. Então, pessoas que vivem desta forma são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não viu a Deus, são pessoas que vivem uma vida na impiedade e tá tudo normal, tá tudo ok. Então, é esse tipo de pecado que 1 João capítulo 6, ou seja, 1 João capítulo 3, e o versículo 6 está se referindo. 1 João capítulo 1 e o versículo 10. Aqui está se referindo à pessoa que está no caminho, a pessoa que tem um alvo, mas a pessoa erra. E de uma forma automática, a pessoa se sente constrangida, sente triste e pede perdão para Deus. Porque a pessoa não conseguiu atingir o alvo. Ela errou, não foi porque quis, é porque a pessoa não conseguiu atingir este alvo. Então, se alguém fala que nunca errou o alvo, alguém afirma que é 100% perfeita, é o que diz o texto, a pessoa está mentindo. E a palavra de Deus não está em nós. E esse pecado, aqui no Novo Testamento grego, aparece a palavra hamartano, errar o alvo. E estas fontes que eu passei para vocês, ou isso que eu passei para vocês, melhor se expressando, está baseado no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Isso no hebraico. E no Novo Testamento, como no Evangelho de João, que seria em grego, na Bíblia de Estudo, palavra-chave. E no Dicionário de Grego do Novo Testamento, o autor, Carlos Rusconi. Então, estas são as fontes da onde eu busquei, para estar passando para todos vocês. Que assim o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, para que todos nós, a cada momento, possamos cada dia se esforçar para nunca errar o alvo. Cada dia servir a Deus com mais precisão. Ou seja, nunca devemos se acomodarmos da forma que estamos, mas a cada dia possamos estar em busca de servir ao Senhor Deus com mais precisão, melhor, e sabendo que nós estamos diante de um Deus que é riquíssimo em misericórdia. O Senhor Deus, Ele é o maior interessado em nos abençoar a cada um de nós. O Senhor Jesus, todos os dias, Ele está de braços abertos na nossa frente para nos abençoar. É aquilo que diz Jesus, vinde a mim, todos vós, que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E que assim, amados, cada um de nós, a cada dia, possamos continuar servindo ao Senhor Jesus, com esperança em todas as promessas que Ele tem nos prometido para cada um de nós. Amém?